Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa, e na aula de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa aqui, gente. Olha que coisa mais linda, mais chique e o melhor, fácil de fazer. Tão fácil que eu até resolvi fazer ela em matelacê, ó. Esse matelacê foi todinho costurado, feito por mim. E olha só como que ela ficou linda, gente, com essas ferragens, então valorizando ainda mais a nossa peça. Para quem não sabe, as ferragens são lá da CRZ Zanetti, o nosso parceiro. Então todas essas ferragens e muito mais vocês vão encontrar por lá. Eles não possuem site, eles vendem através de outras redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que a gente não pode ficar falando, né, de outras redes sociais aqui no canal, mas eu deixo na descrição do vídeo o contato deles para vocês. Os materiais, né, como por exemplo, este sintético aqui, que é o sintético Duna 08, o forro que eu fiz no cetim dublado estampado, você encontra no meu site, lojamariaju.com.br, e muitos outros materiais também que tem por lá, tem sempre promoção, sempre descontinho para vocês, ok? Vou pedir para vocês, se não é inscrito ainda no canal, se inscreverem, deixarem o like, que isso é muito importante para o nosso crescimento e para a gente ter, né, aquele ânimo, aquela vontade de cada vez mais trazer peças lindas aqui, aulas maravilhosas no canal. Fiquei um tempinho sem fazer aula aqui, sem gravar aula pro canal, já estava morrendo de saudade, mas agora vamos lá, vamos voltar com tudo fazendo essa peça aqui belíssima. Bora pra aula então. Bom, aqui eu tenho a parte do corpo da bolsa, que eu cortei duas vezes no principal, a medida de 32 por 21, tanto no principal quanto o forro, tá? Duas vezes principal, duas vezes o forro. Aqui embaixo eu fiz o corte da caixinha de leite com 3,5, tá? 3,5 centímetros. Então, eu cortei aqui o quadradinho de 3,5. Aqui eu tenho a aba, tá? Essa aba aqui eu cortei duas vezes no principal a medida de 24 por 20. Em uma das partes eu arredondei. Aí você pode usar qualquer coisa que você queira aí arredondar. Pode ser o cone de linha, pode ser uma régua, não importa, tá? Se não quiser também fazer redondinho, pode fazer reto, não tem problema também, tá? Isso aqui fica a seu critério. Se quiser fazer ela bem arredondada também pode. Então, isso não altera em nada a forma de fazer. Como é uma peça, né, simples de se fazer, né, uma montagem bem simples, o que que eu resolvi? Eu vou colocar um matelacê. Então, eu vou fazer um matelacê nessas duas partes aqui do corpo. E aqui na parte da aba, eu faço em uma parte só, tá? Eu vou fazer nessa parte aqui que tá já arredondada, certo? Então, eu corto a espuma e faço, então, matelacê nas duas partes do corpo e aqui na minha aba. Já tem vídeo aqui no canal em que eu ensino como que eu faço matelacê, usando a fita crepe para ele ficar bem retinho, né? Usando a fita crepe como guia de costura. Então, tem vídeo aqui no canal. Lá no final da aula eu vou deixar um link aqui em cima para vocês clicarem, para depois que assistir a aula, se vocês tiverem dúvida do matelacê, então vocês vão lá e fazem então essa parte do matelacê. Se não quiser fazer matelacê também, não precisa, né? Faz já direto, passo a passo, assim, com a peça desse jeito, mas aí a gente, é bom dar uma estruturada, mas a gente fala isso mais pra frente, ok? Então, eu vou fazer o matelacê nas partes que precisa e já volto aqui. Então, olha só, as partes que precisam ser feito matelacê estão prontas, que precisam não, né? Que eu quis fazer. E aí, eu vou separar aqui um pouquinho o corpo da bolsa e vou fazer agora a parte da aba, tá? Então, vou colocar frente com frente essa aba e vou passar a costura aqui nesse contorno para depois a gente desvirar. Eu não falei, mas esse material que eu tô usando é o sintético Duna 08, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Como ele dá uma escorregadinha, eu vou prender aqui primeiro essa parte de baixo, tá? Eu prefiro deixar pra fazer a curva dessa outra parte depois, tá? Eu sempre corto essa parte da aba. Uma eu arredondo, que é a parte que eu faço matelacê, e a outra eu deixo ela retinha. Então, eu vou só começar aqui pela parte de baixo, pra ficar melhor
pra eu costurar, tá? A minha agulha é número 21 e eu tô usando este calcador aqui, que é o calcador de teflon, tá? Então, ó, aqui, simples. Ó, vocês estão vendo que eu cortei os dois do mesmo tamanho, tá? Com a mesma largura. Mas aí, o que que acontece? Eu perdi um pouco de medida aqui na largura por conta do matelacê, tá vendo? Ele perdeu aqui, ó, uns 2 milímetros de cada lado. E isso é normal e não vai alterar em nada, tá? Pode fazer, inclusive o espelho também pode manter essa mesma medida. E não se preocupem porque vai, né, essa parte do matelacê por conta do volume da espuma, né? Então, a espuma, ela vai fazendo esse voluminho, e esse voluminho a gente vai perdendo medidas no final, então, da nossa extensão aqui da nossa aba, tá? Isso vai acontecer também no corpo, certo? Então, ó, aqui, agora eu vou costurar a outra parte, tá? Tá vendo que daí ele dá certinho, porque, como eu falei, ele escorrega, né? Ainda mais que tá aqui feito o matelacê, tudo, então ele dá uma escorregada. Por isso que eu prefiro costurar primeiro essa parte aqui de baixo, pra ficar melhor. Aqui nas pontas não esquece de fazer um retrocesso, tá? Porque a gente vai desvirar, e aí o que acontece? Pode descosturar essa beiradinha e você tem que costurar de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refilar, eu vou tirar, né, esse pedacinho, e aqui nessa parte da curvinha, eu vou fazer uns cortes aqui, ó, com cuidado, ó, vou fazer uns cortezinhos assim, tipo um Vzinho, ó, mas cuidado para não pegar a costura, tá? Isso aqui é só para abrir na hora de fazer a curva e ficar melhor, certo? Então, você faça isso só para nossa curva ficar com um acabamentinho melhor. Mas cuidado para não pegar a costura e também, ó, desvia da costura do matelacê, tá bom? Aqui eu já desvirei, tá? Eu não mostrei eu desvirando porque eu usei uma fonte de calor, então eu peguei um secador e esquentei bem para poder desvirar sem fazer vinco. Mesmo assim ainda ficam uns amassadinhos, mas isso aqui sai. Depois eu, né, bato o secador aqui de novo e vai sair, tá? E aí você acerta bem aqui os cantinhos aqui da curva, tá? Então, você deixa ele bem, uma curva bem bonitinha, bem certinha, ok? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar cola de contato nessa beiradinha aqui pelo lado de dentro, pra fazer um virado, pra dar o acabamento, tá? Então, aqui eu vou passar mais ou menos 1,5 centímetros de cola, se você quiser até riscar, pra ter um guia, pode. Mas eu vou fazer direto mesmo, sem riscar. Então, eu vou passar a cola de contato e vou fazer o virado, mas eu não vou costurar ainda essa parte de cima, eu vou só deixar no virado mesmo. Passei a cola de contato e fiz um viradinho aqui então, ó, tá? A cola nem secou assim muito bem, mas aí eu já consegui colar aqui, fazendo um viradinho assim, simplesinho. Aí eu vou pegar a cola PVC fria, você pode usar também a cola de contato, tá? E eu vou passar aqui dentro, mas não muito na beiradinha, tá? Não muito aqui próximo à borda. Vou passar aqui bem onde eu fiz onde tá o corte aqui da nossa dobrinha, porque eu não quero que ela fique espalhando pra fora. Só pra colar de novo. Você pode passar a cola de contato, mas não passa perto aqui da dobra, tá? Senão ela vai ficar aparecendo. Só pra gente fechar, porque depois a gente vai costurar isso aqui direto lá no corpo da peça, tá? Então, por isso que eu vou colar aqui, porque daí já fica já fechadinho. E tira o ar, tá? Aperta aqui pra tirar o ar. Se você for fechar essa bolsa, essa parte da aba aqui, se você for fechar com o botão de imã, né, aquele que não tem duplo acabamento, você já coloca o botão aqui do lado de dentro, a parte lisa, antes de fechar aqui com cola, tá? Se você quiser também passar uma fita dupla face, também pode, tá bom? Mas aí você já coloca o botão. Eu vou usar outro tipo de fecho, então dá pra eu fazer isso primeiro. Agora, eu vou passar a costura aqui no contorno, vou deixar aqui bem certinho.
vou passar uma costura aqui de pesponto. Então, eu acerto bem aqui e faço essa costura aqui toda contornando, tá? Então, ó, eu venho aqui. É importante você acertar para não ficar essa parte a parte de dentro aparecendo. Então, eu venho aqui, ó. Retrocesso. E vou ajeitando, então, essa costura aqui. Mantenho a margem do início ao fim. Essa margem aqui, ó. Mantenho do início ao fim, porque é uma costura bem aparente. Bom, então eu costurei, fiz o pesponto e já coloquei o meu fecho. Eu não filmei colocando o fecho, porque aí é só se você tiver um fecho exatamente igual a esse que vai servir a explicação, porque, né, senão não adianta. Então, eu fiz, né, coloquei de acordo com o fecho, esse aqui é só fazer o buraquinho no meio e depois prender com os parafusos. E olha só que coisa mais linda que já ficou, gente. Esse fecho aqui é lá da CRZ Zanetti. Olha que coisa mais linda, ó, fazer uma carteira. Olha isso, gente, maravilhoso, né? Você vê uma peça simples, que vai pouquíssimos materiais, mas olha o valor que uma ferragem de luxo dá para essa peça. Então, você vai gastar pouquíssimo de material e você vai ver essa bolsa pronta, o luxo que ela fica e a facilidade que é para fazer. Então, por isso que eu até fiz uma telacê. Se você fizer sem uma telacê, ela fica mais fácil ainda. Mas sabemos que o telacê, ele dá também um valor a mais, muito a mais na sua peça, né? Então, é isso. Olha só que coisa mais linda. Eu tô apaixonada por esse fecho aqui de coraçãozinho. Depois, a gente vai colocar a outra parte, que vai ficar no corpo da bolsa, né? Que é a parte que fecha. Mas só isso daqui, gente, já tá muito lindo. Agora, eu vou pegar, então, uma das partes aqui do corpo da peça. E eu vou achar o meio dela, vou riscar o meio com giz. E eu vou centralizar essa aba aqui, tá? Eu vou centralizar e aí vou passar uma costura aqui, certo? Eu vou colocar uma fita crepe aqui na altura que eu quero. Essa altura aqui vai depender muito do seu gosto aí, tá? Então, eu vou passar a medida que eu vou pôr, mas aí você vê se você quer que essa aba, né, ela feche um pouco mais pra baixo aqui na bolsa, ou feche um pouquinho mais pra cima. Então, eu vou colocar a medida que, vou passar a medida que eu vou costurar, e você pega aí como referência, tá? De repente, você quer que essa aba fique, né, um pouquinho mais pra baixo na frente da sua bolsa, porque, né, ela vai ficar mais ou menos aqui assim. Depois de pronta, vocês vão ver, mas de repente você quer ela um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, então eu vou passar pra vocês terem a referência. Então, eu vou medir aqui certinho, vou posicionar a fita crepe e aí eu já passo pra vocês a medida certinho, ok? Então, vamos lá. Eu marquei aqui 4 centímetros da borda pra dentro, coloquei a fita crepe, fiz um risco pra achar o meinho e colei uma fitinha dupla face aqui. Na parte de dentro, aqui, da nossa aba, eu fiz um risquinho também pra achar o meio. E agora, eu vou colar nessa fitinha dupla face aqui, eu vou colar, deixa eu só apertar bem, porque senão na hora que a gente tira o papelzinho, ela acaba saindo. Mas não tira a fita crepe, tá? Só tira a fita crepe depois que costurar. Então, eu vou colocar, ó, tirei. Venho aqui, ó, com o meio, onde eu risquei, coloco bem aqui no meinho, bem certinho, vou colar nessa fitinha, ó, colei aqui o meio, agora eu acerto e acerto aqui, ó. Nem vou mexer muito e já vou passar aqui a costura. Agora, a gente já vem aqui de uma vez, deixa eu só puxar minha linha aqui, pra ela não escapar. Aí, aqui, ó, a gente já vem de uma vez passando a costura, certo? Eu vou passar 2 costuras, tá? Não vou passar uma só, não. Vou começar um pouquinho mais pra frente, do jeitinho que vocês sabem que eu costumo fazer. Então, eu venho aqui, olha só. Vou colocar bem na beiradinha. Vou voltar. E aí, eu volto aqui. Deixa eu cortar esse fio que vai me atrapalhar. E aí, agora, ó, eu vou passar essa costura bem próximo à borda,
sempre que for fazer esse tipo de costura, que é costura que fica por fora, você verifica se não está acabando a sua linha da bobina, tá? Para não acontecer de ter emenda. Então, né, a gente evita, deixa eu colocando essas beiradinhas para dentro, a gente evita emenda dessa forma, tá? Então, presta atenção se não está acabando a sua linha da bobina. Ó, passei uma costura e agora eu venho e vou passar outra costura para ficar bem firminho, tá? Essa fitinha dupla face que eu coloquei, ela é bem fininha, tá? Pra não ficar depois ela aparecendo aqui. Então, eu coloquei ela bem fininha, porque eu já sabia que eu ia fazer 2 costuras. Porque se você for fazer uma costura só, não vai dar. E fica melhor assim com 2, porque fica mais firminho, né? Então, essa parte aqui da aba tá costurada. Já posso tirar a fita crepe. Agora, gente, tá quase pronta, ó, tá vendo? Costurei aqui, ficou bem bonitinho, ó, não tem nada aparecendo desse lado, ok? Agora eu vou pegar a outra parte do corpo e eu vou costurar aqui, ó, laterais, né? As 2 laterais e o fundo. Então, aqui, vou fechar. E aí, eu já fecho também a caixinha de leite. Aqui mesmo esquema, começa um pouquinho mais pra baixo. Eu não falei, mas a espuma, né? A gente sempre corta menor também do corpo, né? Eu tinha falado da aba, mas dos espelhos aqui do corpo da bolsa a gente também corta menor, tá? Porque senão aqui vai ficar muito ruim pra gente costurar. Sempre que possível, fujam de camadas. Não arremata aqui na pontinha. Ó, não arremate aqui na ponta. Não corta a linha aqui. Volta e corta a linha aqui. Aqui não fica emenda, não fica corte de fio nenhum. Então, não vai ficar saindo do lugar, né? Não vai ficar descosturando, na verdade. Mesma coisa no início. Agora, vou fechar aqui a caixinha de leite, tá? Então, aqui você abre bem a peça, assim, ó, deixa bem ela, um triângulo aqui em cima, ó, bem na diagonal, pra poder essa parte ficar reta. Não pode ficar assim, ó, não pode ficar bicuda, ela tem que ficar retinha. A caixinha de leite, ela tem que ficar reta, tá? Deixa eu voltar a câmera pra cá. Então, a gente tem que abrir bem aqui, ó, bem na diagonal mesmo, ó. Abre bem aqui, coloca costura com costura nessa parte, ó, costura com costura, deita uma parte pra frente, outra pra trás, e aí você vem aqui e fecha essa caixinha de leite, tá? Fazendo sempre o retrocesso no início e no final. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, fechei aqui a caixinha de leite. Confere se tá certinho aqui, né? Se ela fechou bem na linha certa aqui a costura. E vou fechar aqui o outro lado. Bom, desvirei aqui a peça. E olha só como ela já está ficando linda. Olha isso. Bom, como eu fiz uma tela C, a estrutura que a espuma tá me dando já é suficiente para o que eu quero. Mas, mesmo assim, eu coloquei um EVA aqui no fundo, tá? Eu passei cola em spray e colei um EVA aqui no fundo, porque senão o fundo ele vai ficar assim. E eu não quero, eu quero ele um pouquinho mais retinho, tá? Então, por isso que eu coloquei esse EVA só aqui no fundo. Mas, no restante não, porque, como eu falei, a espuma do Matelassé, né, já vai dar a estrutura que eu quero. Bom, o forro a gente faz exatamente igual o corpo, não tem nem o que explicar, gente, porque é só costurar as laterais, fechar a caixinha de leite. E aqui no fundo, olha só, eu costurei um pedacinho só de cada lado e deixei uma abertura bem grande, a maior possível, tá? Eu não vejo sentido nenhum na pessoa deixar 5 centímetros de abertura e depois a gente tem que amassar toda a peça para desvirar. Então, já que nós vamos ter que depois, né, costurar esse fundo aqui, então eu prefiro deixar uma abertura bem grandona, porque tanto faz, vai ter uma costura de todo jeito, então eu prefiro deixar uma abertura grande, a maior que eu consigo.
Então, tá vendo? Eu costurei aqui, ó, uns 2 centímetros só de cada lado. Acho que nem isso, dá 1,5 centímetros só, pra poder ficar essa abertura bem grandona. Agora, eu vou deitar essa aba pra dentro, ó, né? E vou enfiar aqui a minha bolsa, que está do lado direito, e vou colocar ela aqui dentro, ó, do forro. Como esse forro não tem bolso, então não tem lado da frente e lado de trás, tanto faz. E agora, eu vou alinhar aqui, costura com costura, tá? E vou fechar, então, essa bolsa aqui pela parte de cima, tá? Eu vou costurar primeiro essa parte aqui, certo? Deixa eu entrar aqui agora na máquina, trazer vocês mais pra cá. Então, eu vou alinhar. Se tiver alguma coisa, né, tiver cortado alguma coisa diferente aí, é só você acertar aí pela largura do forro. Vou costurar por esse lado que vai ser mais fácil, porque eu quero que fique bem alinhadinho aqui o forro com o principal. Ó, costurei de um lado, venho aqui, costuro do outro. Eu prefiro fazer assim, se você quiser já vir costurando tudo, pode também. Mas assim eu tenho certeza que pelo menos essas costuras aqui, elas vão ficar bem alinhadas, tá? Agora, eu venho fechando, deixando bem alinhadinho aqui, ó, corte com corte. Mantenho a margem de costura do início ao fim. Olha só. E aqui é isso, gente. Agora é só fechar essa parte aqui. E aí, por aquela abertura, eu vou desvirar a peça, tá? Ó, fechei aqui fácil assim. Agora, ó, tá vendo? Ó o tamanho da minha abertura. Fica muito mais fácil de eu virar, né? Vou botar esse forro pro lado que ele tem que ficar, ó. Muito mais fácil. Olha aqui. Agora, por que fazer uma abertura minúscula? É isso que eu não entendo. Agora, ó, vou virar isso aqui pra dentro. Deixa esse fundo aí. E eu vou passar a costura, ó. Tá vendo como fica certinho aqui? Tá vendo, ó, quando a gente costura primeiro, essas beiradinhas fica certinho aqui. Inclusive aqui a caixinha de leite também, ó. Parece que é uma costura só, né? Parece que a gente costurou até assim. Olha aqui, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Então, agora, vou acertar aqui. Não precisa ficar acertando muito, não. É mais pra gente poder passar já essa costura. Quando for passar essa costura, não deixa o forro assim, ó. Senão ele vai ficar aparecendo. Puxa ele pra dentro, ó. Coloca ele pra dentro. Acerta aqui, ó, e puxa ele bem pra dentro pra ele não ficar aparecendo, tá? Então, faça isso aqui. E aí, é só passar essa costura de pesponto na volta toda. Ó, vem aqui, acerta tudo direitinho. Você pode passar por esse lado ou por esse, tanto faz. E aí, passa essa costura, então. Ó, é uma bolsa bem molinha. Dá até pra você estruturar depois, né, de colocar o forro. Porque o fundo tá aberto, eu faço isso muito quando eu vou estruturar esse tipo de peça, né? Eu prefiro estruturar depois, porque daí a gente tem toda, né? Tem mais liberdade para poder costurar sem ela tá com o estruturador, né? Esse aqui, o fundo não vai me atrapalhar, mas se ela estivesse todinha estruturada com EVA ou com recouro, aí ia ser ruim de fazer essa costura aqui, porque a gente ia acabar amassando e marcando a peça. Então, caso você vá estruturar, faça essa parte aqui que eu tô fazendo primeiro. E depois, pela abertura, você coloca o estruturador. Bom, aqui, sem segredo, ó, tô puxando meu forro pra dentro, pra ele não ficar aparecendo. E tô passando a costura de pesponto. Pronto. Agora, eu tenho coisas para fazer, como eu falei, antes de fechar o forro. Como, por exemplo, o suporte de alça. Então, vou usar essas ferragens aqui, ó, que é lá da CRZ Zanetti também. Olha só, essas ferragens lindas aqui. E vou colocar aqui na lateral. Vou colocar uma de cada lado.
Se você não tiver essas ferragens aqui, uma opção seria colocar, né, um tirante aqui com uma meia argola. E aí você pode prender esse tirante com rebite, né? Você pode puxar aqui o forro, colocar o tirante, prender ele com o rebite e colocar a meia argola aqui. Então dá para você fazer dessa forma também. Se você quiser, você pode colocar também esses daqui, né? Esse suporte aqui em cima. Mas aí você tem que colocar antes de fechar aqui a aba, tá? Senão você vai ficar aí, né, com essa ferragem aparecendo do lado de cá. Ou você fazer um malabarismo aqui de conseguir encaixar ela sem furar esse lado, ok? Então fica as opções. Eu vou usar esse daqui e aí o que eu vou fazer? De um lado eu vou colocar na parte de trás do espelho e do outro lado eu coloco na parte da frente, ok? Porque aqui, essa bolsa, eu quero que ela fique assim, ó. Ela vai ficar dobradinha essa parte aqui pra dentro. Então, esse suporte, ele vai ficar aqui, assim, dessa forma. Vocês já vão ver como é que vai ficar depois de pronto. Então, eu vou marcar aqui, vou furar somente o principal. E aí, por essa abertura, eu consigo abaixar, então, essas duas alcinhas que tem aqui, certo? Vou fazer isso, então, vou colocar dos dois lados. Coloquei, então, aqui, olha só, o meu suporte da meia argola, coloquei um de cada lado. E como você pode ver aqui, eu coloquei um rebite de duplo acabamento aqui, pra poder ficar fechadinha assim, que é o jeito que eu quero que ela fique, ó. Eu quero que ela fique fechadinha aqui nas laterais. Então, por isso que eu coloquei um rebite, porque se na hora que a gente colocar a corrente aqui, a tendência é fazer essa força pra fora. Então, ela vai abrir e eu quero que ela fique assim, fechadinha, tá? Você pode até fechar mais, se você quiser. Eu coloquei esse rebite bem aqui na ponta, mas aí você pode fechar mais, deixar ela um pouco mais fechadinha até, se você quiser, mas não fecha muito, porque senão você perde espaço aqui dentro, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, eu fiz 2 furos, tá? Quando eu marquei o furo desse lado, eu já marquei o desse aqui também, certo? Então, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fechar este outro lado aqui também. Como eu falei, é só você fazer o furinho e aí você coloca o rebite prendendo com o balancinho, tá? Aperta depois ele com o balancinho. Com os dois lados fechados, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aonde vai ficar o outro lado do meu botão. Então, eu fecho aqui minha bolsa, ó. Eu quero que ela fique assim, então eu venho e marco aqui aonde vai ficar o outro lado do botão. Não deixa muito apertada, tá? Senão vai ficar meio amassada aqui. Então, eu vou deixar, ó, um jeito que ela fique fechada. Ó, ela está fechada aqui na lateral, mas não tá muito apertada, certo? Então, daí aqui eu regulo a altura que eu quero colocar. Por isso que eu falei pra vocês que essa altura aqui, eu deixei de 4 centímetros, mas se vocês quiserem que ela fique mais aqui pra trás, aí você desce um pouquinho ela pra cá, tá? Só que não coloque ela muito pra cima, porque senão você fica sem espaço aqui pra costurar, tá? Não joga ela muito aqui pra cima, não, ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar o rebite agora aqui do outro lado pra fechar e vou marcar aqui o meu botão. Como eu não fechei o fundo ainda, ó, meu fundo tá aberto, aí eu consigo colocar o botão aqui desse outro lado, ok? Bom, então finalizei a peça, coloquei aqui o outro lado do fecho, fechei o fundo, daí você, né, arruma certinho, né, o forro. Então, fechei aqui o fundo do forro e você acerta direitinho. Coloquei a corrente, aqui eu coloquei, olha só, 2 correntes, tá? Deixa eu fechar ela primeiro. Então, aqui, olha só, fechei, aí arruma certinho aqui a lateral, assim pra dentro. E aí, olha só, coloquei 2 correntes pra ficar mais chique ainda, mas você pode colocar também, né, a alça feita com o próprio sintético também, só que eu aconselho você a fazer uma alça mais fina pra essa peça, acho que fica mais bonito você colocar, pode colocar um tanto de corrente, um tanto de alça de sintético, né, mas faça uma alça no máximo de 2 centímetros pra não ficar muito grosseirona, né, porque ela é uma bolsa que ficou super linda. Olha isso daqui, olha esse acabamento, fácil de fazer, cheia de detalhes. Coloquei aqui também minha etiqueta e olha só com essa corrente, que coisa mais linda que ficou. Você pode colocar também uma corrente só, mas eu achei que com 2 ficou
ótima, ó, ficou muito linda. E já sabe, né, gente, todas essas ferragens que eu usei, corrente, fecho, a minha etiqueta, esse suporte aqui, tudo é lá da CR Zezanet, nosso parceiro de ferragens. Olha isso, que coisa mais linda, gente. Então a aula de hoje está concluída. Um beijo e até a próxima aula. E não se esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Beijo!